Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Escola do Legislativo de Guapimirim. Eu sou o professor Júlio Paiva, diretor da escola. Estou aqui hoje com o professor e ex-conselheiro tutelar Daniel Pérez para falarmos um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu vou pedir ao professor Daniel que se apresente para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, é mais ou menos isso que o Júlio falou, né? Primeiro, agradecer ao Júlio pelo convite, estar aqui na Escola do Legislativo, uma casa que eu conheço há algum tempo, mas que esse projeto da Escola do Legislativo é novo para a história do município de Guapimirim e muito importante, né? Principalmente, eu gostaria de já começar a falar agora, mas a gente vai falar depois, de um outro projeto que é pioneiro, acho que no Brasil ele é pioneiro entre os 5.500 municípios do Brasil, aproximadamente, que é o Parlamento Jovem. Mas falando sobre mim, a gente tem uma militância na área da infância e da adolescência, de um modo geral, desde a época de adolescente mesmo, né? Dentro da igreja, eu sou cristão, e dentro da igreja a gente já dava aulas, tipo catequese, ou aulas de escola bíblica dominical para os adolescentes desde 16 anos, né? E aí já tinha uma identidade, uma identificação com esse público adolescente, crianças também, né? Também assumi esse papel, e dali para lá fui autônomo durante muito tempo, comecei a trabalhar, e comecei a fazer o curso normal aqui no Colégio Estadual Cine Guanabara, e por acidente, porque pediram para escolher FP ou FG, e eu falei, FP, no susto, eu falei, vou fazer isso aí. Era muito mais, era 4 anos à época ainda, e acabou que eu me identifiquei de maneira completamente, terminei o curso, é um curso técnico, né, em 2009, normalista, professor, e comecei a dar aula em 2006, terminei em 2006 e comecei a dar aula em 2009, né? É bom aproveitar esse tempo que o pessoal está chegando aí. Então, assim, em 2009 eu comecei a dar aula, dei aula até 2011. Eu tinha concorrido ao processo de escolha, que muitas pessoas chamam de eleição, só que o nome correto, assim, processo de escolha, porque ele não é regido pelo TRE, pelo Tribunal Eleitoral. Já foi, no passado, durante um ano, de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1991, durante um ano ele ficou assim, mas logo depois mudou-se para que o CNDCA organizasse o processo de escolha de 5 membros para o Conselho Tutelar de cada cidade. 2008, aqui, né, antigamente o processo de escolha não era unificado, ele era um processo de escolha, cada cidade acontecia num ano diferente, distinto, né? O mandato era de 3 anos, hoje o mandato é de 4 anos. Isso mudou pela Lei 12.696 em 2012. Então, em 2008, quando eu concorri, eu fiquei como primeiro suplente, 6º lugar. Em toda a cidade, o Conselho Tutelar é composto por 5 membros, a gente vai falar mais disso depois. E em 2008 concorreu o processo, não entrei, fiquei como primeiro suplente. Guapimirim ainda não tinha uma lei atualizada em que o primeiro suplente exercia o mandato nas férias dos conselheiros, não tinha direito a férias no município do Guapimirim, dos conselheiros escolares. A mãe conselheira tutelar que engravidava não tinha direito a se afastar do trabalho, então era uma loucura muito grande aqui na comarca de Guapimirim. Então eu fiquei, né, continuei trabalhando no emprego que eu trabalhava. Em 2009 comecei a dar aula até 2011. No meados de 2011, uma conselheira passou para o 2º ou 3º concurso, não sei, para professora, e teve que renunciar ao mandato, e aí me convocaram a assumir, então, uma das 5 cadeiras de conselheiro tutelar, para ser membro do Conselho Tutelar. Então, eu prontamente assumi, né, o cargo, ganhando menos do que professor, inclusive, mas e faltando apenas uns 6, 7 meses para terminar o mandato, assumi. E logo aquele ano era um ano também de processo de escolha. Então eu assumi e fiquei aqueles 6, 7 meses de suplência e concorri também ao cargo titular. E aí eu fiquei em 4º lugar. E aí, primeiro suplente, assumi 7 meses, fiquei em 4º lugar, um mandato titular de 4 anos e depois mais um mandato titular de 4 anos, que foi o último que eu fiquei em primeiro lugar, que terminou agora 10 de abril de 2020.
Então, esse é o meu histórico no Conselho Tutelar. Na área de militância da criança e adolescente, estou falando um pouquinho demais, mas assim, a gente começou a se embrenhar por vários caminhos, né? A gente fez parte a gente, logo de cara, que eu entrei para o Conselho Tutelar em 2011, me filiei à Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, que é a CETERJ, que foi a minha escola, né, para aprender inicialmente tudo sobre o Conselho, tudo que podia ser ensinado naquele momento, né? É uma associação, uma das melhores de todo o Brasil, não é porque eu faço parte dela, porque realmente tem um trabalho ininterrupto por mais de 15 anos, não sei exatamente quantos anos, de formação trimestral de conselheiros tutelares, exceto nesse período de pandemia, e ainda assim mantém online, através do Instagram, do Facebook, videoaulas, em troca dos conselheiros. Sou afiliado desde então, nunca me desfiliei, até hoje sou afiliado desde 2011, e a gente foi para o Fórum BCA, que é um fórum do Estado do Rio de Janeiro, da sociedade civil, onde eu também fui conselheiro estadual de Direito da Criança e Adolescente pelo Fórum BCA, porque é composto por metade da sociedade civil e metade indicado pelo governo estadual. Então eu fui indicado pelo Fórum da Sociedade Civil, através da CETERJ, para compor o Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente no Estado do Rio de Janeiro. Também fui conselheiro estadual, então. E comecei a palestrar, comecei a ser chamado para... Montei um canal no YouTube, estou tentando ser bem sucinto, bem rápido. Montei um canal no YouTube, a primeira página no Facebook, e começou ali uma militância ali de ter muita coisa para dizer, querer expressar e querer também ouvir. E depois a gente montou o canal no YouTube, que todos se chamam Fala Conselheiro, hoje Fala Conselheiro Consultoria, né? Depois que eu saí do Conselho Tutelar da comarca de Guapimirim, Fala Conselheiro Consultoria. E comecei a partir de 2015 a palestrar pelo Brasil. Eu viajei por 7 estados, mais de 30 cidades, né, ao todo, mais ou menos a conta que eu faço. E no estado aqui, em quase todos os 92 municípios, eu acho que eu já fui, quase todos, né? Não todos, mas quase todos. Eu já estive ou numa conferência municipal de Direito da Criança e Adolescente, ou com a CETERJ no fórum estadual. Então esse é mais ou menos o histórico que eu tenho nessa área da infância, essa paixão pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Bem extenso, né? Eu tentei ser um pouco sucinto, alguma coisa. Também fiz parte do MNEH, que é o Movimento Nacional de Direitos Humanos, pela AS, que é outra instituição que eu faço parte, que é a Associação de Ex-Conselheiros da Infância. Então tem outras aí, mas eu vou deixar quieto. Daniel, em que contexto histórico foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, essa é uma pergunta que muitos... quando você me trouxe a proposta para participar da Escola do Legislativo, né, dessa live, e falar sobre isso que eu falei por aí, todos os lados que eu fui, porque a gente aprendeu, todo mundo aprende para um dia falar, para ensinar, e assim o conhecimento vai se ampliando, né? E eu tive a oportunidade de aprender com os melhores, com o Edson Seda, que foi um dos autores e escritores do Estatuto da Criança e Adolescente, o Murilo Diácono, uma pessoa que eu admiro, Geraldo Nóbrega, do Pernambuco, estou falando dos outros, mas falando de uma pessoa mais próxima a mim, o Serginho, Sérgio Henrique Teixeira, do Rio de Janeiro, que é um grande professor, é consultor da CETERJ, ele é um nosso guru, né, que ali participou da implantação dos primeiros conselhos na capital do estado do Rio de Janeiro, ali, não sei se por volta de 92, 93, não sei precisar especificamente, porque da aprovação do Estatuto até a sua implementação teve uma delonga. Na própria lei você tem um vacatio legis, né? Porque você tem o Estatuto aprovado em 13 de julho de 1990, mas o próprio Estatuto, no artigo 200 e tal, 240 e alguma coisa, esqueci se 41, não sei precisamente agora, ele expressa que o Estatuto passaria a valer 90 dias após a sua sanção, sua promulgação, né? Foi sancionado pelo então presidente Collor, inclusive, pelo Congresso, aprovado pelo Senado. Então, assim, mas ele tem um fundo histórico mais anterior a isso. Porque, primeiro, o Brasil, como uma república democrática, de direito, no Estado Democrático de Direito, ele coloca na sua Constituição que ele é signatário de algumas... Quando ele assina uma convenção internacional, ele se torna signatário daquela convenção internacional e aquilo passa a ter força constitucional no nosso país. E primeiro houve a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente, né?
Muito anterior a isso teve a Convenção Internacional dos Direitos Humanos, mas posteriormente, lá na frente, foi aprovada em 89 a Convenção Internacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Então, entra na nossa Constituição, que é de 88, o artigo 227. Né? Já havia essa conversação, já havia essa participação do nosso país na Convenção Internacional, entra na Constituição Federal, essa Constituição que a gente chama de Constituição Cidadã, que rompe com as antigas Constituições, com a época da ditadura, ou quem queira chamar regime de exceção, não importa o termo que se dê, mas entra na nossa Constituição no artigo 227, que é dito como se fosse um compilado, mais ou menos um suprassumo do que dizia a Convenção Internacional dos Direitos dos Adolescentes, o artigo 227 da nossa Constituição. E para regulamentar esse artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que é a nossa atual Constituição, então se cria, né, se discute, começa uma grande discussão no YouTube, você vai ter vários vídeos, inclusive desse cara que eu falei, ex-procurador-geral da República, e tal, o Edson Seda, não é o único, teve a várias mãos. O Estatuto não é uma lei fria, não é uma lei de gabinete, é uma lei que tem todos os toques que eu estou citando aqui agora. Então, você acha no YouTube, ele tipo Roda Viva, assim, eles falando, aquele programa Roda Viva famoso, não é naquele programa, mas tipo ele falando para várias pessoas, debatendo com ele sobre o Estatuto, antes do Estatuto ser aprovado, e ele novinho falando. Hoje ele já está senhorzinho, velhinho, mas ainda sai pelo Brasil palestrando. Estou até me arrepiando aqui de falar disso, assim, porque assim, o Estatuto vai sendo discutido, debatido, cada ponto, cada detalhe, porque a gente tinha no Brasil implementado o Código de Menores, tão conhecido como Código Melo Matos, que trazia a figura do juiz de menores. Esse juiz de menores, ele podia fazer praticamente o que ele quisesse. Ele podia ultrapassar a lei. O seu juízo, ele podia aplicar medidas de proteção, colocar crianças em instituições, e geralmente esse Código de Menores, que já era uma lei já bem mais avançada do que as leis antigas, que não visava só... tinha também o plano do bem-estar social do menor, né, na época, tinha o Código de Menores e o Plano Nacional do Bem-Estar Social do Menor. Então já era um olhar mais apurado para a infância, mas era um pouco elitizado, olhava muito mais a infância pobre, negra, uma infância mais, as famílias mais abastadas, mais ricas, sempre não eram muito contempladas. Como a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e vale ressaltar aqui, Júlio, eu sei que estou falando um pouco demais, mas vários movimentos que aconteceram. O movimento Meninos de Rua, esse foi um movimento numa época que não tinha o WhatsApp, que não tinha o Facebook, que não tinha nenhuma rede social que integrasse as pessoas, e se reuniram meninos de vários estados, meninos que não tinham uma boa oratória, talvez, mas não tinha uma retórica, não sabiam falar, mas eles se comunicavam com cartas, e eles se reuniram em grandes movimentos, grandes passeatas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, num grande encontro nacional em Brasília, em que eles falavam por si só, não tinha um líder sobre eles de cada estado. Eles marcavam, eles organizavam caravanas e iam, né, com alguns adultos, sim, mas não eram encabeçados por ninguém. Então, esse movimento Meninos de Rua, essa Convenção Internacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, e quando entra o artigo 227 na Constituição Federal de 88, há a necessidade de regulamentar, e aí vem a lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que traz essa regulamentação, e só para encerrar aqui, porque a gente vai falar depois, cria também um órgão novo, porque a gente já tinha polícia, já tinha fórum, já tinha Ministério Público, não tinha uma assistência social organizada, mas tinha assistentes sociais, pessoas de serviço social, mas o Conselho Tutelar é um órgão novo, que é trazido no bojo desse estatuto, com a ideia de desjudicializar essa área da infância, das medidas protetivas aplicadas à infância e à adolescência, né? Porque era tudo jurisdicional, tanto que eu citei essa figura desse juiz de menores que contemplava na pessoa dele, ao seu bel prazer, ao seu juízo, aquilo que ele achava
que interessava aquela criança e adolescente. Então, o Estatuto vem para também desjudicializar, tirar isso das mãos especificamente do juiz e criar um órgão que pudesse tomar conta de aplicar essas medidas protetivas e sendo eles conhecedores da realidade de cada município que se criasse esses conselhos, assunto esse que daqui a pouquinho a gente vai estar falando. Muito obrigado. Ai, meu Deus. É assim mesmo, o papo aqui, quando começa a rolar, a gente fala dessa. Daniel, quais são as principais dúvidas, né, a respeito do ECA, ou, como a gente conversou antes, quais são as principais certezas infundadas, né, a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente? Assim, durante essa militância que eu falei para você, da criança, eu tive várias oportunidades muito significativas, o que me abriu muitas portas pelo país, como todos conhecer pessoas, de me tornar um nome, inclusive, em âmbito nacional, porque quem sou eu? Eu sou um morador aqui da Avenida Ita, de Guapimirim, de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, uma região que pode ser considerada leste fluminense, semi-serrana, não sei, mas assim, um filho de um coveiro com uma doméstica costureira, mas que se apaixonou por essa lei. Então, fiz várias parcerias, chamando no Facebook a companheira Ana Luísa, uma vez que fazia parte da Escola Cidade Aprendiz, Cidade Escola Aprendiz, não sei se eu estou trocando o nome, eles tinham um convênio com a Fundação Telefônica Brasil, ela me chamou uma vez, 2015 eu lembro, para começar a fazer o nosso canal do YouTube, Fala Conselheiro Consultoria, e as redes sociais estavam crescendo tanto, que ela nos achou capazes de participar desse projeto para explicar dúvidas. Até hoje as pessoas podem clicar no Google, Daniel Pérez, Fundação Telefônica Brasil, o Ministério Público do Paraná, a gente tem matérias republicadas por essas parcerias que a gente foi fazendo. Então, eu gravei um vídeo, eu me lembro, 5 mitos, um dos vídeos que mais bombou, assim, nessa linguagem mais jovem, nas redes sociais, Fala Conselheiro Consultoria, lá na Rede Peteca, mais de não sei quantas mil visualizações, 5 mitos sobre o Conselho Tutelar. Lembrando disso, primeiro eu vou responder a sua pergunta. Quais as principais dúvidas, né? Existem dúvidas principais sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Eu elenquei algumas aqui, mas a minha cabeça agora trabalhou de uma maneira um pouco diferente. Primeiro as pessoas dizem, o Estatuto da Criança e Adolescente veio para tirar, que é isso que você falou, algumas certezas infundadas. Veio para tirar a autoridade do professor de sala de aula. Veio para tirar a autoridade dos pais. Isso é uma inverdade. Nas minhas palestras, em todo momento eu falo, olha, em palestras com auditório de 500 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, independe do público, mas eu falo, já tem no meu canal, tem lá, aqui na Praça da Emancipação, no bairro lá da Beiralinha, perto da casa do presidente dessa casa hoje, em frente à pracinha ali, num projeto social de uma igreja, eu falando justamente sobre isso. O Estatuto veio para tirar a autoridade dos pais, veio para tirar a autoridade do professor de sala de aula. Não, o Estatuto não veio para isso. E aí eu brinco, né, eu ofereço R$1.000 para quem me provar através de um artigo do Estatuto que diga isso. Muito pelo contrário, ele tem artigos bem arraigados que dizem que o poder familiar pertence aos pais. No artigo 21 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe no que dispuser a legislação civil. Tentando ser bem simplistas aqui. Artigo 21 dessa lei, do ECA, só pesquisar no Google. O artigo 22, que é dever dos pais, alimentação, papa, pipo, tudo bem. Quando ele diz no artigo 21, que eu acabei de citar, que o poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe no que dispuser a legislação civil, você tem uma entrelinha aí nessa fala. Então ele está dizendo, no que te dispuser a legislação civil. Então ele te remete a uma outra lei. Legislação civil, qual é no Brasil? Código Civil. Então você vai lá para o Código Civil, aí eu vou dar uma colinha aqui para o pessoal que está ouvindo. Artigo 1634, você vai ter um rol lá, que no inciso 7º do artigo 1634, a gente tem lá, por exemplo, exigir que lhes preste respeito, obediência e os serviços próprios da idade. Né? Isso, de idade e condição. Então, assim, lá está dizendo que lá está afirmando justamente o contrário. E isso está disposto no artigo 21 do Estatuto. Só que precisa ter uma mínima cuidado para se ler e se interpretar cada artigo.
né? Você vai ter dizem que o Estatuto não fala de deveres. Você vai ter no artigo 6º, que diz que na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, o bem comum, os direitos individuais e coletivos, os direitos e deveres, é a palavra que eu esqueci de falar, os direitos e deveres individuais e coletivos. Então tem a palavra deveres ali. Agora, numa lei, Júlio, não tem lei como se fosse a Bíblia, os 10 mandamentos, não matarás. Você não tem no Código Penal, que deveria ter, não matarás. Você tem lá, matar, pena, tal, homicídio, pena, tal, latrocínio, pena, tal. Então você não diz o que as pessoas não devem fazer. Você diz que há uma prática ilegal e qual é a responsabilização. Isso o Estatuto traz, a partir do artigo 112, para a criança ou adolescente que cometer algum ato infracional. O adolescente, para a criança, o Conselho Tutelar vai aplicar medidas protetivas. Agora, de quem é o poder familiar? O Estatuto tirou o poder dos pais? Não. Tirou o poder do professor? Não tirou. É só os pais educarem. Mas antigamente, as crianças de antigamente, elas eram melhores. Bom, eu penso muito o contrário. Os pais de antigamente é que eram diferentes. Porque as crianças de hoje em dia, claro que são diferentes. É uma nova realidade, é uma nova época. Não tem como comparar, né? Já, quanto tempo as crianças de antigamente demoravam para abrir o olho, por exemplo? Eu falo sempre isso nas palestras. 15 dias, uma semana. O olho se bobear nasce dente. Aberto, olhando para o médico que deu um tapinha na bunda, ele já olha para ver quem bateu, para ele depois poder talvez até revidar. Estou brincando aqui, uma brincadeira página assim. Então, assim, é óbvio que as crianças de hoje não são como as de antigamente. Então, precisa de se ter mais cuidado na educação desses filhos do que antigamente. E os pais antigamente era como? O sim era assim até quando? Até quando eles diziam que era. Se era 3 dias sem, porque fez alguma bagunça, fez alguma, como é que eu posso chamar? Alguma arte que se falava, né? Vai ficar 3 dias sem jogar. Hoje é videogame, antigamente era brincar na rua, jogar bola de gude, soltar peão. Fala aí mais alguma coisa, não sei. Não sei. Não pega a idade. Então, assim, não vai falar a idade, né? Então, assim, quando eles falavam que era 3 dias, não era 1 dia, não era 2 dias, não era 2 dias e meio, nem 2 dias, 59 minutos. Era 2 dias inteiros, eram 3, porque o que você começa a falar para o seu filho, a partir, quase que uma capacitação, ao invés de falar sobre o Estatuto, quase que entrou, mas é necessário que se diga isso, a partir do momento que a criança já começa, você notar que ela faz uma pirracinha, bebê, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 2 anos, você sabe quando ela está fazendo a pirracinha ou quando ela está com fome. A mãe geralmente sabe quando está com cólica e quando realmente ela está fazendo. E as pessoas alimentam isso. Né? Eu sei o contexto social que as famílias têm problemático hoje, que a mãe fica sozinha, com 6 filhos, com 5 filhos, mas é preciso que se haja nesse, qualquer que seja o arranjo familiar, é preciso que se haja consenso. Não pode um dizer sim e o outro dizer não. Na frente da criança não, pode ser atrás, mas na frente da criança não. Então, como se fala, no fio de bigode, né? Se os pais antigamente falassem uma coisa, ela era cumprida, hoje não. Fala que vai ficar um dia sem jogar videogame, PlayStation, a criança fez uma pirracinha, gritou um pouco, pode ir lá e brincar, acabou o seu poder familiar ali. Você não perde o poder familiar quando seu filho completa 10, 11, 12 anos. Você perde ele quando a criança tem 2 anos, 3 anos. 1 ano e meio, você já está perdendo o poder familiar dele. Então, essa educação, seja você sozinho, lutando, junto num seio familiar em que a avó toma conta, vocês precisam acordar essas coisas, precisa ser acordado. Não vamos nos desdizer na frente da criança. Porque ali está sendo, se a gente faz faculdade para ser médico, é difícil para ser advogado, para ser professor, pedagogo, historiador, e não faz faculdade para ser pai, que é a coisa mais difícil do mundo, para ser mãe, que é a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, é necessário que se analise o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecendo-o. Eu digo que tem 2 estatutos, e o outro eu gostaria muito que ele fosse impresso, escrito e impresso, porque seria muito engraçado, no mínimo engraçado, né? Isso tudo que o pessoal fala. Porque existe o Estatuto impresso, que é o que a gente tem. Eu tenho em casa, dou para todo mundo também, às vezes fico sempre que dou, e existe aquele Estatuto
dito da cabeça das pessoas, que o Conselho Tutelar tem que ir atrás das crianças na rua porque estão bebendo, a mãe liga para o Conselho Tutelar, Conselho Tutelar, meu filho está bebendo. Ué, por que a senhora não saiu da sua casa e foi buscar ele? Porque quem embale? O Matheus que embale, que balance, é o seu filho, não é o órgão, não é o governo que vai tomar conta dele, é a senhora. A senhora tem dificuldade, a senhora vai buscar um posterior auxílio do Estado, na pessoa do Conselho, dos CRAS, dos CRES, de toda uma política de assistência social. Mas o que eu queria deixar claro com isso, Júlio, essas dúvidas, essa coisa, lei da palmada, não posso bater no meu filho mais. É verdade, está lá no artigo 18b do ECA. Agora, o que é uma mentira? Eu vou presa, mas eu vou educar meu filho. A primeira forma de educar seu filho é batendo, a primeira forma é batendo. É a violência pela violência. E eu apanhei quando eu era criança de vara, de tudo que vocês possam imaginar. Mas a primeira forma de educar seu filho é batendo. Não é muito mais fácil a gente pensar numa perspectiva de educar os nossos filhos sendo sérios no falar, sendo afirmativos, porque é aquela história do elefante. Se você amarrar, estou falando muito, eu sei, desculpa, mas eu vou terminar. Amarrar um elefantinho nessa mesa de mármore aqui, que a gente está aqui hoje, bonita, que você está vendo para todo mundo ver, amarrar o elefantinho aqui não vai conseguir sair, não. Ele vai tentar e não vai conseguir sair. Mas quando ele for grande, ele tem força para sair, mas ele não vai sair, porque ele já se condicionou a obedecer, a saber que ele não consegue. Então, a obediência vem a partir da primeira infância. Ela não começa depois. Então, você está achando bonitinho algumas brincadeiras do seu filho, fala as coisas na frente da criança que não é para conversar na frente dele, acha que ele não está entendendo nada. Essa criança é demais, eu não aguento com essa criança. Você está falando isso para ela? Ela está ouvindo. E você lá na frente não vai aguentar. Lá na frente ela pode dar na tua cara e dar. Por quê? Porque hoje a live está firme, é para pegar firme. Eu tenho filhos. E eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses. E ele já tem os limites que ele vai desafiando. E os limites são impostos. A minha filha, eu conheci um pouco mais tarde, ela tem os limites impostos. Ela sabe até onde ir, até onde não ir. Até onde não tem amor, tem carinho, tem uma paixão, tem um doce demais, quase diabético. Mas tem limite, tem um não, é não. Vai ficar de cara feia, não importa. Então, essa questão, lei da palmada, realmente, diz lá no artigo 18b do Estatuto da Criança e Adolescente, não pode ter nenhum tipo de castigo físico. Mas vamos pensar, aí diz que vai ser preso, eu ia falar sobre isso. Não tem nenhuma medida de prisão lá. Primeiro que o Estatuto da Criança e Adolescente não pode reger sobre o Código Penal. Sobre questão, o Código Penal, para falar sobre alguma coisa desse tipo de prisão. As medidas que estão lá, o pai exagerou um pouco na correção, vamos dizer assim, né? Ele ficou nervoso, chegou em casa, não deveria fazê-lo. A mãe solteira, 6 filhos, ou um pai chegou nervoso, errou. Errar é humano. Existe uma correção para isso. Agora, as medidas, a mais gravosa é a advertência, a não ser que a gente estiver falando de lesão corporal. Aí é crime. Isso já está no Código Penal desde 40 ou quê? 44, o Código Penal, não lembro. Isso não está de hoje. Lesão corporal é crime há muito tempo. Tortura é crime há muito tempo. Agora, você está falando da tal da palmadinha, porque todo mundo falava da palmadinha, não é palmadinha coisíssima nenhuma, é varada mesmo, é cintada de marcar, de ferir. Isso é lesão corporal. Aí o pessoal, palmadinha, tá, ainda bota a palavra no diminutivo. Bom, isso no artigo 18b do Estatuto da Criança e Adolescente não traz medidas como prisão, traz medidas de orientação do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar que aplica essas medidas aos pais responsáveis e a outras medidas até a criança que foi vítima. Orientação e acompanhamentos temporários, orientação psicológica, e a medida mais gravosa que tem lá, que é a 5ª, no artigo 18b, é a advertência. Então, assim, uma advertência reduzida a termo, né? Porque também se esse pai for fazer isso 30 vezes, ele não está participando dos programas para os quais ele foi encaminhado, não está aprendendo, né? Existe também um déficit na política pública por parte do Poder Executivo, né? Que a gente não tem, mas a gente... Então, as principais dúvidas é exploração sexual, prostituição. Criança e adolescente não se prostitui. Ela pode tirar a roupa, se oferecer por dinheiro, ela é explorada sexualmente. Porque ela não tem a condição postulatória de idade para se prostituir. Então, em quaisquer casos, mesmo que seja ela se oferecendo, a palavra correta é exploração sexual. Ela está sendo explorada sexualmente. Quem tem que saber que não pode ter relação sexual com ela é o adulto, por troca de qualquer coisa. E abaixo de 14 anos, dependendo da vontade, é estupro de vulnerável.
O simples fato de qualquer ato libidinoso, até a longa distância. Cometer um ato libidinoso, olhando para uma criança, já é o estupro de menor, tal qual a própria prática sexual propriamente dita. Trabalho adolescente. Adolescentes podem trabalhar. Então, dúvidas, né? Adolescente pode trabalhar. Adolescente pode estar na bolsa aprendizagem a partir dos 14 anos. Pode trabalhar a partir dos 16. Eu tirei minha carteira de trabalho, nunca fui assinada, mas tirei minha carteira de trabalho com 16 anos. Isso lá atrás, hoje eu tenho 38, eu tirei com 16, que faz as contas 16 anos atrás, 16, 16, 38. Estou errado? Eu sou ruim, desculpa que eu sou de humanos. Então é isso, Júlio, assim, tem essas principais dúvidas, né? Adolescente, criança não é para trabalhar. Criança não é para trabalhar. Criança é para estudar, para fazer programa cultural, para estar aqui na escola do Legislativo, essa escola bonita que tem aqui, para estar participando de projeto. Então, cobrem do Poder Executivo, cobrem do Poder Legislativo para fiscalizar. Criança é o indivíduo até 12 anos incompletos. Então, nesse meio tempo aí, também de 12 a 14 que tem o Bolsa Aprendizagem, tem no nosso município? Fica a pergunta aí, temos que ter? Temos que ter. Com 16 anos, tem jovem aprendiz? Eu já vi em alguns lugares, alguns comércios e tal. E a gente pode falar de alguma certeza sem fundamentos, apesar que eu toquei, mas não sei se agora, se eu falo agora, se eu falo depois, você conduz aí. Pode falar agora, mas só para constar que é 32, tá? 16 para 16 é 32. É 32, então seria 18 e 18 não é muito bom, mas eu não sou, já falei, eu já falei. Então, as certezas infundadas aí sobre... Assim, eu elenquei aqui, porque nesse vídeo que eu gravei, que tem lá na página Chega de Trabalho Infantil no Facebook, que você vai poder ver, e no site também, Chega de Trabalho Infantil, também tem esse vídeo, 5 mitos sobre o Conselho Tutelar. E eu também coloquei ele nas minhas redes sociais, no canal do YouTube Fala Conselheiro Consultoria e na página Fala Conselheiro Consultoria do Facebook. São 5 mitos sobre o Conselho Tutelar. Eu tirei dessas certezas sem fundamentos, infundadas, algumas. Por exemplo, sobre o Conselho Tutelar ou sobre o Estatuto propriamente dito, Júlio? Sobre o Estatuto. Sobre o Estatuto de um modo geral, né? Então, assim, sobre o Estatuto de um modo geral, permeia-se mais ou menos, vou fazer só resumir o que eu já falei, que o pai e a mãe não detêm mais o poder do seu filho, porque o Estatuto tirou R$1.000 para que ele provar isso dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, não tirou, está lá dizendo, artigo 21 do Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 1634 do Código Civil, dá o poder familiar para os pais, e o poder familiar tem um nome significativo, sobre essa questão também de um estatuto que fala só de direitos da criança e adolescente e não fala de deveres. Eu já disse aqui, nenhuma lei vai ficar falando de deveres, ela vai estabelecer uma conduta e uma pena para aquela conduta, se ela for errada. Se ela for correta, quem tem que imprimir os deveres sobre a criança, que o estatuto fala de deveres, no artigo 6º, são os pais responsáveis. Quem vai estabelecer os deveres do seu filho são vocês. Como eu falei, leia depois do artigo 1634 do Código Civil, porque você tem esse celular, bota lá, vai na barra de rolagem, bota lá no 1634, que vai rolar pra caramba, mas bota lá e você vai ver que você pode imprimir alguns deveres para ela. Esse que eu falei do inciso 7º, salvo engano, o 6º, acho que é 7º, do 1064 do Código Civil, que pode exigir o respeito e a obediência, os serviços próprios da idade e condição. Bom, vamos só por aí, os serviços próprios da idade e condição. Bom, uma criança de 6 anos não pode fazer feijão. Estou tentando traduzir aqui, a gente tem um público muito amplo. Não vai botar ele numa panela de pressão fazendo feijão. Mas a criança de 6 anos já pode arrumar a sua caminha, aprendendo agora? Pode. Uma menina de 12 anos já pode cascar o alho, já pode varrer o quintal. Ou o menino pode cascar o alho, também não tem essa questão de gênero. O menino casca. Eu cascava alho para minha mãe direto, 8, 9, 7, muito alho, batata, né? Tem que ter cuidado, tem que olhar. Quem é seu filho? Como é que é seu filho? 10 anos, 12 anos, vai mexer com faca? Tem condição de mexer com faca? Tem condição. Então você tem o poder familiar sobre você, é você. Você que vai analisar se é sensato deixá-lo naquela situação, ou ordenar a ele, ou dar o dever a ele daquela tarefa,
como diz o Código Civil, ou não. Por isso que a lei fala, dependendo da idade e condição dele. Né? Aquele serviço pode dizer, 17 anos, pô, me ajuda aqui a pegar esse imóvel, varrer o quintal, a fazer isso. O estatuto é pensado, inclusive, de maneira progressiva. Por isso que ele coloca o adolescente de 14 anos na Bolsa Aprendizagem, com 16 anos já pode trabalhar com todos os direitos garantidos de carteira assinada. E existe o direito ao ensino regular noturno, que infelizmente a gente ainda não tem no município, que é um ensino normal, que todo mundo estuda de manhã ou de tarde, só que de noite. A gente lutou. Eu já fui vice-presidente e presidente do Conselho Municipal de Educação, a gente lutou por isso e não conseguimos implementar, por falta de vontade de alguns dos membros desse conselho. Então, assim, hoje nós temos um novo Conselho de Educação. Vocês estão preparados para isso? Está aí lançado o desafio. Cadê a resolução? É só deliberar. Vincula o Executivo Municipal a cumprir. Quando o Conselho de Educação, o Conselho de Saúde delibera alguma coisa dentro da legalidade, vincula. Ele não tem a oportunidade de dizer, não quero cumprir, não vou fazer. Vincula ele. Isso tem jurisprudência no STJ, no Supremo Tribunal de Justiça. Tem que vincula, não cumpriu, manda para o Ministério Público ordena o prefeito a cumprir, a implementar no município de Guapimirim o ensino regular noturno. Então, só umas dicas assim, porque a gente joga a culpa na infância e na adolescência, mas cadê as oportunidades? Cadê? Ele não pode trabalhar, não tem trabalho para Bolsa Aprendizagem de 14 anos. Não tem trabalho para adolescente, não tem trabalho adequado para adolescente. Falta, tem pouquíssimos. Então é mais ou menos isso, Júlio, assim, do aspecto geral. E quais são os avanços sociais que o ECA trouxe para... Eu acho que os avanços sociais, eles são muitos e poucos. Poucos no que tange a real implementação do Estatuto. Bom, Júlio, você está aqui comandando o programa da Escola Legislativa. Esse programa tem mais ou menos quanto tempo? Dependendo das lives. A escola foi criada em 2017. 2017. Primeiro mês de 2017, Júlio Paiva, o diretor da Escola Legislativa, com um mês de projeto, programa, não sei como eu chamo exatamente, mas assim, alguma coisa não deu certo, ele para, muda tudo, reconfigura. Não, as coisas não se fazem assim. Você tem que ter um tempo de experimentação. E você tem que colocar para... como é que eu posso dizer aqui? Você tem que colocar as coisas para funcionar, vamos dizer assim. De 100% do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu posso afirmar, asseverar, com pelo menos 8 anos e 8 meses de experiência no Conselho Tutelar, no Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os movimentos, rodando pelo Brasil, palestrando por aí, no estado do Rio de Janeiro, eu posso asseverar que se 15% do Estatuto da Criança e do Adolescente foi implementado, eu digo média, entre os municípios do Brasil, eu sei que tem cidades que conseguiram avançar muito, né? A nossa é uma delas, eu faço críticas e faço elogios, a nossa é uma delas. Com muita luta, inclusive, do Conselho Tutelar da Comarca de Guapimirim, com muita luta do Ministério Público em parceria com esse Conselho Tutelar. Também devemos parabenizar também o Ministério Público quando acerta, exigindo por exemplo, do Poder Judiciário. O Conselho Tutelar só é criado no município de Guapimirim porque o juiz determinou, mandou que se criasse, né? Porque senão ele ia abrir todo um procedimento, porque não se queria criar, já tinha o CMDCA e não tinha Conselho Tutelar, já tinha o CMDCA desde 98, salvo engano, e o Conselho Tutelar é criado em 2002. Então, assim, maio de 2002. Então, a gente tem muitos desafios, e um dos maiores deles falando para vocês que eu olhar para o pessoal, então um dos maiores deles é implementar, porque quer mudar um monte de coisa antes de fazer dar certo. Se eu nem testei, como é que eu vou mudar? Maioridade penal é um tema complexo. Eu topo discutir sobre aquele negócio, vim conversando com ela sobre isso. Você está pronto para essa conversa? A pessoa coloca alguma coisa no Facebook, não sei o que lá, combina com não sei o que. Banana combina com mamão. Você está pronto para essa conversa? Né? Estatuto, maioridade penal, pode dar certo, pode não dar certo. Você está pronto para a conversa? Tem que estar pronto para essa conversa. Porque para estar pronto para essa conversa, você tem que ter oportunidade para adolescente, você tem que ter programas culturais funcionando plenamente na sua cidade, você tem que ter
a medida que o juiz aplica para o adolescente que cometeu ato infracional médio, que não foi alto, para ele ir para uma Padre Severino, tem outro nome agora, Dom Bosco, sei lá, que é um lugar, um lugar de internação de crianças e adolescentes, uma escola, né, de internação para aqueles que cometeram crimes descritos como crime, que é o ato infracional cometido por adolescente. No nosso município, por exemplo, a gente não tem, o juiz, se cometeu médio, ele não tem um programa para determinar como decisão judicial que aquele adolescente vá para que ele possa ser ressocializado, que é chamada de medida socioeducativa, ressocializado. A gente tem o básico e o extremo. O básico furtou alguma coisa, tal, acompanhamento pelo CREAS, social, tal, não sei o que lá. O extremo matou 3 pessoas, está envolvido com o tráfico de drogas, aí manda lá para o Rio de Janeiro, porque é competência do Estado, a questão da internação. Da medida de semi-liberdade, temos o CRIAN em Teresópolis, a medida de internação, que é no Rio de Janeiro, na capital. O meio aqui, que é o que mais acontece, a gente não tem competência do município, a gente não tem uma medida socioeducadora para esses casos. Aí surge a sensação de impunidade. Com a sensação da impunidade, vamos mudar o estatuto, mas vamos mudar como se a gente não experimentou. Porque se a gente tivesse esse projeto, Júlio, a gente vai poder diminuir, como se também a porcentagem dos crimes cometidos por crianças e adolescentes fosse o que ia resolver o problema da criminalidade do país. Mas você está pronto para essa conversa? Esse é o desafio que eu estou colocando. Nesses avanços sociais, eu quase que não respiro, né? Nesses avanços sociais, a gente tem, em diversas cidades, a implementação de uma política de assistência social específica para crianças e adolescentes. Você tem, depende da luta, porque o avanço social não acontece se não tiver alguém que o faça acontecer. O estatuto, ele traz diversos mecanismos e ferramentas para tal. Agora, se o agente público não for sério, conselheiro tutelar, o membro do CMDCA, do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que está lá, indicado pela sociedade civil ou pelo governo, ele tiver sentimento de pertencimento da sua cidade, aí sim esse avanço social vai acontecer. Por exemplo, a gente é um dos poucos municípios que tem alta complexidade. A gente é um dos poucos municípios que depois de muita luta, tem uma casa de acolhimento para aqueles adolescentes, que tem uma casa lá, que tem... Mas isso veio com muita briga, e muita gente que no dia das inaugurações aplaudiu, eram os que eram contra. E eu acompanhei isso 6 anos da minha carreira de 8 anos e 8 meses atrás. Você que está assistindo aí que foi contra, você foi contra. E depois estava lá na inauguração batendo palminha. Ah, que maravilha, ah, que legal. E você olha para a cara das pessoas e fala, foi contra, foi conivente. Não. Então o avanço acontece com pessoas sérias, pessoas determinadas a fazer cumprir aquilo que está na lei. Então traz... Nós, no nosso município, temos aí o centro que foi de autoria, de ideia e autoria até do presidente dessa casa, do vereador Pita, a questão do centro de neuropsiquiatria infanto-juvenil. Então, você sabe falar até mais sobre isso, fala. Não, é um centro, né, para tratar transtornos psicológicos de crianças e adolescentes, separar, que antes era tratado adultos, crianças e adolescentes no mesmo ambiente, né? Criou-se um ambiente próprio para criança e para adolescente. Então, lá a gente tem psiquiatra, a gente tem psiquiatra, tem neurologista, tem pediatra, tem psicólogos, né? E todos com formação acadêmica voltada para o tratamento de crianças e adolescentes, né? Antes você não tinha essa garantia. A criança, o adolescente podia ter até o psiquiatra, podia ter o psicólogo, mas não tinha, né, essa garantia de ter o profissional formado para atuar na área, né, para atuar com pessoas da sua idade. Não, e eu posso te afirmar, eu estou aqui hoje, ex-conselheiro tutelar, deixei o mandato depois de 8 anos e 8 meses, em 10 de janeiro de 2020, vocês não estão vendo, mas está aqui minha namorada, atual conselheira tutelar aqui da comarca, Ludmila, e então assim, está me ajudando ali com as redes sociais, fala conselheira, ela agora está me ajudando dessa parte aí. Então assim, eu na minha época acompanho, Júlia, era uma loucura, encaminhar você, primeiro que até uma certa idade,
era no centro pediátrico, que é o nome que se dá aqui na cidade, centro pediátrico. Até outra idade era junto com todo mundo lá do CAPS, porque também é uma outra loucura, né, que a gente precisa mudar, deixar o ambulatório de saúde mental e o CAPS no mesmo ambiente. Eu não vejo como adequado isso de tudo que eu estudei, de tudo que eu ouvi de especialista. Não é que estou falando que eu não tenho formação nessa área, mas dos que têm formação nessa área, manter o CAPS, que é uma situação de alta complexidade, né, que tem todas as suas especificidades, do lado, colado com o ambulatório de saúde mental, que vai atender talvez a criança e adolescente, era assim, agora não é mais, graças a Deus, como o Júlio falou, até por essa ideia aí, dessa lei que a gente já citou. Então, assim, parabéns, então avança assim, Júlio. Em alguns municípios você tem um mecanismo, tem um servidor público sério ali para lutar por aquilo avança. Na Câmara, no Conselho, no Ministério Público, um promotor que realmente passou um promotor por aqui, o doutor Paulo Raba, promotor de justiça, que ficou aqui 45 dias, 60 dias, e tocou a questão do acolhimento institucional. Por quê? Porque o Conselho Municipal deliberou sobre, outras pessoas deliberaram sobre, e havia uma cobrança, por exemplo, do Conselho Tutelar que acolhia, que não tinha, ficaram com uma criança no colo ali sem ter para onde deixar, e levava para acolhimento em Friburgo, levava para acolhimento não sei aonde. Então, assim, essas questões, os avanços sociais, eles são muito grandes, mas eles são pulverizados de cidade para cidade, de local para local. No Brasil, eu posso citar um avanço social genérico, encerrando a minha fala especificamente sobre esse tema, com relação à política estadual da prioridade absoluta, melhorou muito, as pessoas falam que cresceu o número de estupro de vulnerável, abuso sexual. Na verdade, isso foi o crescimento dos canais de denúncia. Então, quando há mais canais de denúncia, há uma impressão de que se cresceu o número, enquanto que antigamente poderia haver até mais, mas era velado, exatamente, era contido, principalmente o lugar onde mais acontece, que é no seio familiar, as famílias acoitam, escondem essas questões. Então, esses avanços de canais de denúncia, o aumento do número de conselhos tutelares hoje, se hoje ouve ver conselho tutelar, até onde não deveria ouvir. Tem filme na Netflix, filme de alienígena, que todo mundo é alienígena, e filme normal, filme comum, que quando vai se atribuir alguma função, que é do assistente social, ou do serviço de assistência social, se fala conselho tutelar. Então o conselho tutelar ficou famoso, né? A Record lançou uma série, conselho tutelar, aí numa novela você ouve falar em conselho tutelar, agora o pessoal está descobrindo essa questão. Então, esses avanços, eu acho que é mais na área do conhecimento, como a gente está fazendo aqui agora, de onde a pessoa deve denunciar, o que ela deve fazer, desmistificar algumas coisas, os pais saberem qual é o papel deles, qual é o papel do Conselho Tutelar, qual é o papel do Ministério Público, do Legislativo, do Executivo. Então, foi acrescentado recentemente artigos nesse fim, de palestras e tal. Então, assim, eu acho que existem avanços sociais, mas que são pulverizados de cidade para cidade, e no âmbito Brasil, criar-se um canal, que é o Disque 100, que é para denúncias, criação de mais conselhos do Rio de Janeiro, termino a minha fala aqui, eram para ter 65 conselhos tutelares. É uma população que no último censo de 2010 é de 6 milhões e 400 mil pessoas. A gente está em censo de 2010, a gente está em 2020, a gente está 10 anos depois. Qual é a população do Rio hoje? Deve ser 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões. Então eram para ter 100 conselhos tutelares, 90 conselhos tutelares. Você sabe quantos conselhos tutelares tem? 19. Tem um conselho tutelar que cuida de uma área de abrangência de 500 mil pessoas. 600 mil pessoas. Você acha que 5 membros, cada conselho tutelar só pode ter 5 membros, vai dar conta de 500 mil pessoas, 600 mil pessoas? Tem condições. Na comarca aqui de Guapimirim, a nossa comarca já é difícil. Eu sei que a gente está falando com o público hoje, Júlio, muito mais abrangente do que Guapimirim e Rio de Janeiro, tá? A nível Brasil. Então, assim, se aqui a gente tem, por volta, considerando 2020, 62, 63 mil habitantes, um conselho já é pouco, porque a gente tem a região do segundo distrito, que é geograficamente complexa. Muito. Então a gente já precisava de mais um conselho lá, e a gente tem uma resolução 170 do CONANDA que diz, só para dar um parâmetro norteador, não é uma lei, mas assim,
a cada 100 mil habitantes deve ter mais um conselho, mas isso é um marco norteador. Tendo a necessidade, pode-se criar tantos conselhos quanto se necessite. O papo está longo, mas tá bom. Qual é a função, né? Porque muitas pessoas falam de conselho tutelar, de conselheiro tutelar, mas não sabem qual é a real função, né, desse órgão e do conselheiro, que é, né, quem atua nesse órgão. Para começar, qual é a função do conselho e qual é a função do conselheiro? Então, o conselho tutelar, como eu disse inicialmente, para fazer o preâmbulo histórico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado na intenção de desjudicializar, porque nas mãos do juiz de menores, Código de Menores, Código Melo Matos, estava as questões administrativas e as questões jurisdicionais. Então, esse juiz de menores, ele tinha esses dois papéis. Ele tanto aplicava medidas, e eram coisas até um tanto absurdas, algumas leis mais antigas ao Código de Menores, até os capoeiras tinham que ser recolhidos à casa de correcção, português da época, né? Fazenda, esqueci, Fazenda São Paulo, sei lá, não sei o que. Eu tenho um histórico dessas leis antigas, do Código Criminal do Império até hoje, né? Que foi a primeira citação sobre criança e adolescente. Então, assim, o Conselho Tutelar, então esse juiz estava aqui em cima. Morrinho, o promotor Murilo Giacomo, o procurador do Paraná, ele tem um slide muito explicativo sobre isso. Era um morrinho, então o juízo ficava aqui, o juízo da infância e da juventude, e os outros órgãos ficavam aqui embaixo, né? E daqui de cima, ele que estava lá em cima, do topo do monte, né, da montanha, imagine aí, ele decidia as questões administrativas e as questões judiciais. Bom, quais são as questões judiciais em relação à criança e adolescente? Bom, tem guarda, tutela, adoção, tem alimentos, tem muitas questões judiciais. Emancipação de criança e adolescente, isso tudo, muitas pessoas pensam que o Conselho Tutelar cuida disso. Eu tenho uma colega, vou abrir um parênteses aqui, não vou citar o nome, só porque eu não falei com ela antes para dar permissão, mas de um município aqui perto, de Magé, e ela fala isso rindo, brincando, porque realmente, quando o conselheiro entra no mandato, se ele não tiver a capacitação devida, ele faz muita bobagem, né? Porque ele vem com esse estatuto da criança e do adolescente que vem da sociedade, porque o conselheiro sai de onde? Do meio do povo. Então ele precisa de formação continuada. Eu chamo de capacitação, o termo correto é formação continuada. Isso entrou também em 2012 como obrigação para o Poder Executivo local, da secretaria que o Conselho estiver lotado, como obrigação, formação continuada para o Conselho Tutelar, para os membros do Conselho Tutelar, obviamente, né? Então, assim, sem essa capacitação, o Conselho Tutelar não vai saber o que fazer. Então, vai lá as pessoas para o Conselho, porque eu separei do meu marido, eu queria ficar com a guarda do meu filho, alguma coisa do tipo. Porque ele não está dando pensão, não sei o que lá. Essas questões são as questões que eu falei, são judiciais. Essas questões judiciais, lá atrás, estavam na mão do juiz, e essas outras questões que eu vou citar agora, por exemplo, precisa de um psicólogo, foi na rede, simplesmente disseram que não tem. Ou então precisa de um óculos, de um oftalmologista, precisa... criança e adolescente tem o direito à prioridade absoluta, enquanto que o idoso, a pessoa com deficiência, ela tem direito à prioridade, criança e adolescente sempre tem prioridade absoluta. A pessoa, o artigo 6º no finalzinho diz, pessoa em peculiar situação de desenvolvimento. Então, assim, essa pessoa em peculiar situação de desenvolvimento, ela tem prioridade absoluta, passa na frente de todo mundo. E essa primazia no atendimento, do qual fala dos direitos elencados no artigo 4º e 5º e 6º, essa primazia desse atendimento, ela é para os serviços públicos diretos e indiretos. Não é só para o Poder Legislativo, Poder Executivo. Por exemplo, se alguma criança ou adolescente, pela lei, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, der entrada em alguma demanda aqui, ela tem que ser vista primeiro, algum projeto
Por exemplo, chegar na casa sobre criança e adolescente, chegar a outros projetos, tanto no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, aquele projeto tem primazia de ser visto. No Judiciário, aquele processo tem primazia pela lei. Não estou dizendo que todo mundo cumpre isso. Então, assim, qual é o papel desse novo órgão? É que ele tirou essa parte administrativa e deixou o juiz só com a parte judicial, que é guarda, tutela, adoção, alimentos. Então não precisa o conselho tutelar quando você for precisar de pegar a guarda para você, porque o pai não está dando a pensão, porque, sei lá, você quer a guarda compartilhada, unilateral, alternada. Esses assuntos você não resolve no conselho tutelar. Você vai resolver direto no Poder Judiciário. Não tem advogado, lá fica a defensoria lá. Como a defensoria nossa não tem prédio próprio ainda, nem o Ministério Público, porque são instituições essenciais da justiça, mas não são Poder Judiciário, é uma outra explicação que precisa dar. Poder Judiciário é o juiz. Compreende na pessoa do juiz. Do juízo, da vara, do juizado. Agora, Defensoria Pública e Ministério Público não é Poder Judiciário. São instituições essenciais da justiça. Então, você não tem advogado, tem hipossuficiência, ganha menos de 3 salários mínimos, você pode ser defendido pela Defensoria Pública. O Ministério Público também tem diversas ações em relação à infância que ele move. Coletiva, em face do município. Então, aqui está o sistema de justiça. E aqui está as questões administrativas. Criou-se o Conselho Tutelar para que ele desse mais velocidade, mais rapidez. A requisição, porque o artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala sobre as atribuições do Conselho Tutelar, diz que ele requisita. Requisição não é um pedido, é uma ordem que se dá para cumprimento intempestivo, imediato, sob pena, inclusive, no artigo 136, inciso 3º, a linha B, daquele agente público que não cumpriu aquela requisição, ser representado direto ao juiz pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não precisa de advogado, os conselheiros tutelares, o conselho, né? Pelo menos 3 conselheiros juntando, decidindo representar aquele agente público que não cumpriu a requisição legalmente feita, ele representa direto ao juiz. Não tem São Pedro, São João, São Tomé, não tem. Ele representa direto ao juiz. Ele vai lá, o Conselho Tutelar, se reúne e fala, não cumprir esse direito aqui de educação. Essa criança precisa estudar. Não importa. Ah, mas não tem a vaga. Mas tem que ter. Tem que ter a vaga. Não tem que ter a vaga. Espera. Não, tem que ter. Né? Então, esse Conselho Tutelar vai lutar para zelar pelo cumprimento. É outra dúvida infundada dentro de qual é o papel do CT. 2 temas juntos. Né? Quando o seu artigo 131, ele explica muito bem, as palavras são muito autoexplicativas. O Conselho Tutelar é órgão autônomo, ou seja, ele tem autonomia nas suas deliberações, sem sofrer influência do Judiciário, do Ministério Público, não pode se deixar sofrer também, porque muitos se deixam, que acham que o Ministério Público é maior, não é. Acham que o juiz é maior, não é. Pela lei, não é. Pela lei, esse morrinho que o juiz ficava lá em cima, agora é uma mesa redonda, onde senta os serviços de assistência social, Poder Legislativo, Poder Executivo, Conselho Tutelar, que é outra coisa, que só está vinculado ao Poder Executivo, a uma secretaria, para que ele tenha recursos de computador, luz, né? Não é assim o Poder Legislativo? Não, é um poder autônomo, é um poder, mas o dinheiro, quem recolhe é o Executivo, obviamente, ele que vai, por lei, tem que repassar. O Estatuto diz lá, no artigo 134 do ECA, estou falando muito artigo, não precisa se tocar nisso não, estou falando só para basear a minha fala, porque vai ficar gravado, né? Então, assim, o artigo 134 diz que tem a obrigação de constar na LDO, no PPA, esses orçamentos para custear o funcionamento do Conselho, a formação continuada dos seus membros, o salário, que antigamente usava a palavra eventual remuneração, antes da 12.696 de 2012. Agora é remuneração, porque eventual, alguns gestores municipais entendiam. Se é eventual, eu posso pagar ou não. Então, assim, esse papel do Conselho é o papel administrativo, é esse papel de aplicar medidas protetivas à criança e adolescente, requisitar serviços públicos para que esses direitos, a saúde, a educação,
ao lazer, à cultura, sejam cumpridos com absoluta prioridade, com primazia, primeiro, na frente de todo mundo. Ok? Então esse é o papel do Conselho Tutelar. O papel dos membros do Conselho Tutelar, primeiro, é conhecer muito bem esse estatuto escrito, não o que vem na cabeça deles quando entram no mandato, como tinha na minha também. Quando eu entrei também estava na minha, um monte de coisa que o Conselho faz e fazia. Mas eu entrei e procurei formação, capacitação. Antes de vir para cá, você falou, eu confesso que eu já tinha todo o contexto histórico da criação do Estatuto na minha cabeça, mas eu consultei o meu amigo Sérgio Henrique Teixeira lá no Rio de Janeiro, falei, Serginho, me dá eu sei isso, eu sempre palestro sobre isso, mas me dá um contexto seu, resumido. E ele me lembrou de coisas que eu não estava lembrando para falar hoje aqui. Que eu até sabia, porque ele já falou várias vezes, ele já nos ensinou várias vezes. Mas eu me lembrei e falei, isso é importante dizer. Então, assim, esse é o papel do Conselho, aplicar medidas protetivas quando os direitos são ameaçados, está no caput, se não do 99 do artigo 100, ou violados, as medidas previstas no artigo 101 para criança e adolescente. E do artigo 129 a pais responsáveis. Então o Conselho aplica essas medidas, mas só quando os direitos forem ameaçados ou violados. Então, chegou no Conselho, a primeira pergunta que um membro do Conselho Tutelar faz é: qual direito ameaçado ou violado? Porque a partir do momento que ele faz essa pergunta, se ele não tem uma resposta para essa pergunta, ele não tem uma atuação ali. Porque você pegou a mãe, no Guapi era muito assim. Hoje em dia, acho que diminuiu muita coisa, quase que, não sei, não posso dizer, mas até quando eu saí tinha diminuído muito. Eu vim aqui porque eu quero uma vaga para o meu filho. E a gente virava para a mãezinha e falava, mãezinha, mas a senhora já foi na escola? Porque na escola tem vaga para a criança estudar. Não é no Conselho Tutelar. Não é? É meio que óbvio. Mas as pessoas, talvez por já veem que recebem muito não, porque as escolas estão muito cheias, porque mudou no meio do ano de outro município para cá, não importa. Não é aquele pai que vai se analisar, é a criança que não é culpada disso. E o pai também que mudou, porque não tinha dinheiro para ficar na outra cidade, veio para a nossa, não importa. Tem que ter aqui vaga para aquela criança estudar. Primeiro, o membro do Conselho Tutelar vai fazer essa pergunta. Qual o direito ameaçado ou violado? Então, nessa conversa, ilustrando para vocês, vai perguntar, mãezinha, a senhora já foi na escola? Já. Disseram que não tem vaga. Então, a senhora dá um pulinho na Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação é um órgão superior à escola. E vê lá, porque vai ter que ter a vaga. Que aí eles vão mandar a escola matricular. O patrão vai mandar o empregado matricular. Agora, foi numa escola, não tem. Foi na Secretaria de Educação, não tem. Aí você pode voltar aqui. Que aí o Conselho Tutelar vai fazer, né? Estou me colocando ainda no lugar quando eu era conselheiro, né? Vai fazer primeiro, ele vai aplicar uma medida protetiva, que é a de garantir, a medida protetiva prevista no artigo 101, que não me fala na memória o texto exato agora, garantir a matrícula obrigatória para aquela criança e fazer um documento chamado requisição para requisitar aquela matrícula e encaminhar para a escola e dar na mãe do pai e ficar registrado no Conselho Tutelar. Que se não for cumprido, porque isso que eu estou falando agora está previsto no artigo 136, a linha A, né? Requisitar serviços nas áreas de assistência, segurança, educação, trabalho, previdência. E na linha B diz representar a autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Então, primeiro ele vai lá e requisita. Se não for cumprida essa requisição, ele representa a autoridade judiciária, aquele agente público ou aquela secretaria ou até o gestor municipal que é corresponsável por negar aquela vaga que era criança e adolescente. Entendeu? Então, esse é o papel do Conselho Tutelar, essa parte administrativa, de garantir o direito rapidamente, para não judicializar tudo. Agora, quando ele vê que saiu da esfera administrativa, aí ele evita ao máximo. Tá? Ele dialoga, conversa antes de mandar a requisição, tenta o diálogo, tenta a conversa. Não conseguiu,
aí vai se judicializar a questão. Tanto aquelas que já são naturalmente de cunho judicial, guarda, tutela, adoção, alimentos e tal, como essas que não foram cumpridas a partir da requisição da autoridade do Conselho Tutelar, que tem que ter no mínimo 3 assinaturas, tá bom? Porque, ou se tiver 2, mas depois vai ser referendado em reunião colegiada, porque todo Conselho Tutelar precisa de, assim como na Câmara de Vereadores se faz a sessão plenária, no Conselho Tutelar tem a reunião do colegiado, dos membros do Conselho Tutelar, eles vão votar. Tendo 3 assinaturas, ou tendo 2, mas depois, se alguém questionar porque só tem 2 ou só tem uma, vai se mandar a ata de que aquilo foi conversado, corroborado depois na reunião, porque foi um ato intempestivo ali no momento que precisava garantir rapidamente aquele direito. Então é basicamente isso, Júlio. Judicial com o juiz, administrativo com o Conselho Tutelar, medidas de proteção à criança e adolescente e medidas aos pais responsáveis para que eles exerçam adequadamente o seu poder familiar. Daniel, eu queria te agradecer aqui pela aula hoje sobre o Estatuto da Criança e Vai ter parte B? Provavelmente vai ter parte B, porque o assunto é muito extenso. Né? A gente já está aqui em 1 hora e 4 minutos. Eu pensei que era só 20. A gente já está encerrando. Onde a gente pode encontrar você? Redes sociais? Né? Deixa aí. Então, eu tenho o meu e-mail principal, que é o danielperesconselheiro@gmail.com. danielperesconselheiro@gmail.com, tudo em minúscula, né? E tenho o meu perfil do Facebook, Daniel Pérez, né? Procura lá uma foto em preto e branco, escrito Daniel Pérez. Tenho a página Fala Conselheiro Consultoria no Facebook e o canal do YouTube Fala Conselheiro Consultoria. Esses são os meus lugares de militância, de trabalho, de oferta de trabalho, de palestra para outros municípios aí também, tudo isso. Eu queria agradecer aqui a todo mundo que está com a gente até agora, agradecer ao presidente da casa, o vereador Peter, né, pela abertura desse espaço de diálogo para a gente, agradecer o diretor-geral da casa, o senhor Everton Silva, e todos os servidores da casa que se empenham, né, a ampliar os trabalhos da Escola do Legislativo. A gente está aí, né, tentando trazer mais novidades para vocês nesse tempo de pandemia, né? A gente não está podendo abrir as portas da escola para trazer o povo para cá, mas a gente está tentando ir até a casa de todo mundo, né? Então fiquem de olho que a gente está sempre com novidade aí. Semana que vem tem mais live e até a próxima.